Professor, após a Suprema Corte dos Estados Unidos tornar ilegal as tarifas impostas no ano passado, o presidente Donald Trump anunciou, como a gente viu aí, essa tarifa global de 15%. A decisão gera expectativas sobre efeitos para as exportações brasileiras, especialmente no setor de café. Para analisar possíveis impactos, a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso, que está aqui do meu lado. Pavel, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Valteno, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, obrigado eu pela oportunidade. Está brindando aí com o café? Sempre brindando com o café. Veja, vamos entender isso. Eu entendi que havia uma tarifa global de 15%, imposta agora pelos Estados Unidos. Aí o Alckmin falou aí, não, zerou um punhado de coisa, inclusive o café. Como assim zerou? O café ele entra a partir dessa tarifa recíproca para todos os produtos americanos instituídos pelo presidente americano no sábado, dia 21, Valteno. O café ele entra como em regime de exceção no anexo 3. Essas exceções, além do café para outros setores, permite que o café, através dos códigos lá colocados, infelizmente o solúvel está fora, ele vigorará certamente aí com os 15%, mas conforme o vice-presidente mencionou, é uma condição de igualdade com os outros países e permite o Brasil ter um acesso melhor do que os 50% anteriores. Para o café industrializado brasileiro, torrado moído, verde e descafeinado, dentro das exceções o café segue com alíquota zero. E é absolutamente comemorado pelo setor, sabendo da boa relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, há mais de 200 anos exportando café para aquele país e sendo o Brasil o principal exportador de café para os Estados Unidos. Os cafés brasileiros, Valteno, compõem, como a gente reiteradas vezes já comentou, mais de 1/3 dos blends americanos. Os americanos estão acostumados com o café brasileiro, com a sensorial muito rica proporcionado pelos cafés brasileiros, e os Estados Unidos, que historicamente sempre foram o maior importador de café no Brasil, um dado interessante a se colocar é que, em função do tarifaço de pouco mais de 90, 100 dias, entre julho de 2025, ano passado, até novembro, ali quando em 14 e 20 de novembro foram derrubados pelo próprio presidente americano o tarifaço para o café, tivemos ali uma desaceleração de natureza importante, onde os Estados Unidos figuraram em 2025 como o segundo país que mais importou o café brasileiro, perdendo para a Alemanha. Mas o sentimento é que tenhamos aí um ano muito produtivo, sem grandes instabilidades, para que os Estados Unidos retomem a sua posição original e histórica de bom parceiro que sempre foi do Brasil. Pavel, vocês acompanham com alguma atenção as consequências ainda dessa decisão da Suprema Corte, no sentido de haveria possibilidade dos Estados Unidos terem de repor essas perdas que a gente teve, o mundo teve com esse tarifaço, e especificamente no caso do café, você tem aí mais ou menos o número de quanto que a gente perdeu em exportações para lá? O Brasil perdeu aproximadamente, Valteno, 2 bilhões de reais, foram algo em torno de 400 milhões de dólares, nesse período em que se instituiu ali, desde as recíprocas iniciadas em abril do ano passado e a partir de final de julho, quando os 40% adicionais foram instituídos. Então, como a gente mencionou, até 14 de novembro, quando foi retirada a alíquota de 10%, e 20 de novembro, que foi retirada de 40%, a partir de então passamos a ter o café como excludente, portanto zero tarifa, nós tivemos uma perda importante, foram 400 milhões de dólares. E isso pode trazer, eu diria, alguma preocupação adicional para o setor. Previsibilidade, regras claras e isonomia é essencial para qualquer setor. E o café mais ainda, Valtero. Nós estamos falando de um ecossistema que no Brasil tem 8,4 milhões de pessoas trabalhando, da planta à xícara aqui no Brasil. E nos Estados Unidos não é diferente, 2,2 milhões de pessoas trabalham no café naquele país. Então, sabendo que a Suprema Corte americana tomou essa decisão, por mais que o presidente americano tenha instituído no dia seguinte
revogadas anteriores, instituídas no dia seguinte 10% e no sábado aumentou para 15%, nós tivemos aí a boa notícia a comemorar de que o café segue com alíquota zero. No tocante à questão da devolução desses valores, isso vai naturalmente trazer desdobramentos operacionais e possivelmente judiciais para cada interessado, para cada empresa que eventualmente tenha pago essas alíquotas, essas tarifas. São desdobramentos particulares de cada empresa que serão acompanhados por todas as entidades que naturalmente suportarão as empresas que fizerem essas demandas. Mas serão destravamentos, eu diria, operacionais a serem desenvolvidos. Exatamente no meio jurídico, né, que precisa ainda, nos meios jurídicos e diplomáticos, que certamente vão cuidar dessa parte. Agora, com o que a gente está começando o ano, como é que a indústria está, como é que estão os estoques e qual é a expectativa de safra? A gente vem falando que está indo bem, que a gente tem chance de colher uma super safra de café. Confere? Confere, e a expectativa é realmente muito positiva, Valteno. Mas é importante a gente mencionar que os estoques estão historicamente baixos. Nós temos aí desde 2021, quando tivemos uma geada, e a partir dali um descasamento entre o suprimento, a oferta global de café dos países produtores e o consumo mundial de café, ficaram descasados e drenaram, foram absorvidos boa parte do estoque global de café. Esses estoques reguladores que os países consumidores sempre mantiveram para regular a sua comercialização e as suas ofertas aos seus consumidores. Esses estoques estando muito baixos, o nosso entendimento é que ainda que tenhamos aí uma safra muito positiva, e tudo indica que teremos, a granação agora em janeiro, com chuvas regulares, proporcionaram aí uma expectativa muito positiva, potencialmente com chances de superar a safra recorde que tivemos em 2020, mas ainda que tenhamos aí, Valteno, essa expectativa de boa safra, esses estoques globais dos países produtores, dos países consumidores, historicamente muito baixos, ainda muito teimoso, sabendo que qualquer problemático poderá trazer grandes volatilidades, sabendo que essa safra, por si só, ela não será suficiente para recompor esses estoques globais. Pelo menos 2 safras serão necessárias para essa recomposição dos estoques. Agora, é natural que uma safra desse porte traga algum arrefecimento nessa volatilidade que o setor vive nesses últimos anos, trazendo aí uma dor adicional incrível para a indústria brasileira, que normalmente, quando recebe esses aumentos, pagam de imediato, porque pagam o preço da tela do dia, né, que se negocia aquele café, e normalmente consegue repassar para o varejo com 45, 60 dias, pelo próprio trânsito regular das negociações entre a indústria e o varejo. A indústria sempre busca entregar a mesma qualidade e com a responsabilidade desses repasses não chegarem na sua tempestividade para os consumidores brasileiros. Sempre o fizemos nessas volatilidades que desde 2021 trazem transtorno para a indústria nacional, mas observaremos com bastante cuidado o desenrolar dessa safra, que, novamente, será uma safra confortável, mas com esses estoques historicamente baixos, haveremos de observar alguma redução nesse arrefecimento de preços, nessa volatilidade, mas não esperamos grandes reduções por esse assunto aqui colocado. Matar a curiosidade de quem está nos assistindo, você falou da safra de 20, foi que 60 e poucos milhões de toneladas, quanto é que nós estamos imaginando, de sacas, nós estamos imaginando quantos milhões de sacas para agora? A Conab fez a divulgação agora no final de janeiro, com a expectativa dessa safra atingir 66, 67 milhões de sacas. Os institutos privados têm números ligeiramente divergentes, mas igualmente positivos. Então, sabendo que a safra anterior foi pelo menos 15% menor, nós teremos aí uma oferta bastante confortável. Só que, novamente, nós temos estoques historicamente baixos, o mundo inteiro, sobretudo com o aumento do consumo em países novos, de consumo recente, como é o caso dos países asiáticos, notadamente aqui eu destaco a China, com crescimentos aí exponenciais no consumo de café, e mesmo países maduros, Valteno, nós tivemos registro aí de um aumento de 4% no consumo da Alemanha, em volume, e em valor de mercado, um aumento de 10% no mercado americano.
Então, o café segue vigorosamente sendo consumido mundo afora, consumidores não apenas brasileiros, mas consumidores do mundo inteiro. Não abre mão do café como uma bebida que deixou de ser apenas um hábito, virou, na verdade, um comportamento cultural, social e com impactos absolutamente relevantes para a economia dos países que comercializam o nosso café. Pavel, obrigado pela sua participação aqui. Você que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, celebrando essa, quer dizer, não sei se era da vontade do Trump, mas foi da Suprema Corte, está valendo do mesmo jeito, que a gente possa ter uma boa colheita e o ano que vem novamente uma boa colheita e que a gente possa continuar exportando e consumindo um café de qualidade, que é o que o Brasil sabe fazer. Boa semana para vocês. Obrigado, Valtênio. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Satisfação mais uma vez.